Bem-vindo para mais um tutorial no canal da Celc. Sou o César e nesta aula será apresentado como criar a exclusão lógica do registro do banco de dados com Laravel 10. Isto é, eu tenho este registro e eu quero excluir. Se eu verificar no banco de dados, venho na tabela contas e tenho o registro 5. Se eu clicar em apagar, preciso confirmar, sim, excluir, ok. Não está apresentando mais o registro 5. Será que excluiu do banco de dados? Venho em visualizar. Não excluiu o registro de forma física. Somente foi feita uma exclusão de forma lógica. Se houver necessidade de recuperar este registro, seja por solicitação do usuário ou por uma auditoria, o registro está lá no banco de dados. Então, é esta exclusão lógica que será apresentada nesta aula. Para começar, eu starto o servidor local WAMP Server, em seguida abro no gerenciador de arquivos, acessei o WAMP Server, em seguida o diretório Celc que eu sempre utilizo nos tutoriais, e dentro desse diretório eu coloquei o código-fonte da aula anterior. Caso você não esteja seguindo a sequência de aulas, abaixa o link para acessar a playlist completa. Abro esse diretório no editor Visual Studio Code. Primeiro, venho no arquivo ler e no arquivo ler tem os requisitos e depois como rodar o projeto baixado. Depois que eu executar, eu posso acessar no navegador utilizando esse endereço. Acessando, tenho este resultado. Venho em listar contas, lista as contas que estão cadastradas no banco de dados e eu tenho o botão apagar. Se eu clicar em apagar este registro 3, verifico no banco de dados, tem o registro 3. Se eu apagar o mesmo, conta apagada com sucesso, não está sendo apresentada. Se eu vier no banco de dados, também não existe. Eu não quero fazer a exclusão física, eu quero só realizar a exclusão lógica. Para isso, primeiro, preciso criar uma nova coluna no banco de dados. Eu crio manualmente aqui? Não, eu utilizo Migrations, porque se eu compartilhar o código com alguém, essa pessoa ou esse desenvolvedor simplesmente executa as Migrations e já tem as alterações. E para criar uma nova Migrations, pode ser utilizado o comando no arquivo ler tem, ou eu simplesmente copio um arquivo antigo, altero somente a data, depois que eu alterei a data também, eu altero somente o último número para colocar no final. É alterar a tabela, contas, então mantém o mesmo nome. Está por último, depois do alterar contas table relacionado à chave primária e chave estrangeira. Quero continuar nesta Migrations e nela vai ser editado a tabela contas. Posso apagar isso daqui. Table, quero que seja criado a coluna padrão de delete at. Para isso, eu utilizo o soft delete e por padrão será criado esta coluna. E esta coluna deve ser criada depois da seguinte coluna. Verifico no banco de dados o nome da coluna, venho em contas e estrutura e tenho o update at. Pego esta coluna e indico que deve ser criado esta coluna depois do update. Quando eu quiser realizar um rollback, para isso posso apagar isso daqui. Em seguida, utilizar o drop soft delete e o editor nos auxilia. A migration já está criada, só falta executar. Abro um novo terminal, executo o comando php artisan migrate. Executando o mesmo, executou corretamente, alterar contas. Se eu verificar no banco de dados, deve ter criado a nova coluna. Venho em contas e estrutura, agora eu tenho delete at. É uma coluna, timestamp, é nulo? Sim, pode ser nulo porque não é obrigatório salvar valor nesta coluna, inclusive por padrão está nulo. E se eu verificar no nosso listar, eu tenho este registro 4. Se eu vier no banco de dados e neste registro 4 eu atribuir uma data que foi excluída,
verifico no listar, está listando. Eu fiz isso de propósito para vocês lembrarem que eu preciso implementar na Modules. Ainda não ocultou este registro. Venho em app, abro Modules, conta. Agora em contas, acrescento aqui na parte superior, use, ou também eu posso fazer o seguinte, aqui na parte inferior, começar a digitar e o editor auxilia. Agora sim, soft delete, se eu clicar sobre o mesmo, já importou aqui na parte superior. Assim facilita. Implementei somente essas duas linhas. Será que agora oculta o registro 4? Exatamente. Excluiu o registro do banco de dados? Não, não está excluído o registro. Então, quando eu preciso fazer uma exclusão lógica e não uma exclusão física, eu posso utilizar o soft delete. Por exemplo, eu não posso excluir um registro porque, se houver uma auditoria, o registro está lá. Para isso, eu utilizo a ideia do delete at, ou soft delete, que o Laravel nos fornece. Agora, como que eu implemento o botão apagar? Eu posso utilizar este mesmo botão. Se eu clicar sobre o mesmo, este 6, se eu clicar, esse delete que temos na controller, que implementamos em aulas anteriores, conta controller, no final, antes de gerar os relatórios. Temos o Excel, Word, tem em algum lugar aqui o delete, está aqui. Em função de eu estar utilizando o soft delete, ele não vai realizar a exclusão física, será realizado a exclusão lógica. Será? Venho no 6, clico em apagar, conta apagada com sucesso, não está sendo apresentado mais, verifico no banco de dados, continua o registro 6, somente não tem a data. Então, desta forma, não é excluído o registro de forma física, somente de forma lógica. Eu observei aqui que quando eu cliquei, ele não apresentou para eu confirmar. Eu quero que apresente. Eu venho na View só conferir o que está incorreto. Eu venho em Research. Este conteúdo não seria conteúdo desta aula. No entanto, eu quero que o sistema esteja funcionando. Venho no arquivo index e estou chamando a função confirmar exclusão. Ao invés de eu chamar esta função, eu quero no JavaScript identificar o clique. Para isso, eu coloco btn em seguida delete. E ao invés de eu enviar o ID, quando eu clicar em enviar para a função, eu vou enviar através do seguinte atributo. Eu recorto o ID, apago tudo isso daqui, utilizo o data, em seguida delete, eu estou enviando o ID. Assim é mais fácil de identificar no JavaScript o que eu estou recebendo. Só fiz esta alteração, onde estava esta função confirmar o delete, venho em JavaScript, tenho custom e no custom tem confirmar a exclusão. Eu não quero utilizar este exemplo, porque ao invés de chamar a função, eu quero que o próprio JavaScript identifique que o usuário clicou neste seletor btn delete. Se ele clicou, depois que o usuário clicar, eu bloqueio para não recarregar a página, recebo o ID, este ID, do registro que eu quero excluir, depois apresento o alerta, o usuário pode confirmar ou cancelar. Se confirmar, ele chama form excluir delete, que possui este endereço. Conferir está aqui. Vamos ver se vai funcionar. Venho no JavaScript. Importante, eu pauso o npm, dou um Ctrl C, em seguida starto novamente npm run dev. Startado, clico em apagar no 5, agora sim. Tem certeza? Você não poderá reverter isso. É claro, no nosso caso, pode reverter. Então, esta frase não seria condizente com a funcionalidade. No entanto, é melhor você apresentar isso para o usuário para ele não fazer coisas erradas. Se eu clicar em cancelar, ok,
quero excluir este 10. Clico em apagar, sim, excluir, conta apagada, não está sendo apresentada. Excluiu no banco de dados? Conferir? Não, o registro está aqui. Só fez uma exclusão lógica. E quando você utiliza o soft delete que o Laravel fornece, essa parte de exclusão lógica funciona de uma forma bem otimizada. Então, se você tem algum registro que possa ser útil no futuro, após a exclusão, seja para auditoria ou caso o usuário queira recuperar o registro, se você utilizar a exclusão lógica, você tem o registro. É claro, tem o backup que você pode recuperar, no entanto, aqui eu quero apresentar é exclusão lógica. É o que apresentei nesta aula. Apresentado como realizar a exclusão lógica do registro, sem excluir o registro no banco de dados. Vamos finalizando a aula. Somente antes, deixe seu like e inscreva-se no canal para receber as notificações dos próximos tutoriais.